Boa tarde a todos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estou aqui para poder apresentar, né, o panorama da história da arte em imagens. Eu sou Poliana Zato, atualmente estou fazendo doutorado e já tenho mestrado em Educação, Arte e História da Cultura pela Universidade Presbiteriana Mackenzie. Sou também especialista em Teoria e Prática em Arte Contemporânea, feito pela Unifateia. Sou professora de artes, atuo também como cenógrafa na Companhia Teatral Palco da História. Esse ano, 2020, eu estive à frente do Cinefest Gato Preto como diretora e presto um serviço voluntário também como diretora artística na Fundação Olga de Sá. Então, vamos lá. Esse projeto, ele foi patrocinado pela Lei Aldir Blanc, né, que está dentro do chamamento público e tem como objeto incentivar a produção de projetos de ações artístico-culturais que possam ser transmitidas pela internet ou disponibilizadas por meio das redes sociais como recurso da Lei Aldir Blanc. Então, vamos lá. Eu vou falar para vocês em imagens a questão da história da arte, né, como essa linha do tempo da história da arte. Então, a gente começa, as primeiras manifestações artísticas, elas vão acontecer com os grafismos que encontramos nas cavernas, né? Então, a gente vai ver os primeiros registros gráficos nas cavernas e, com certeza, a gente já pode perceber um poder de síntese, né? De conseguir, através de pequenas linhas, você já ter o animal, a gente reconhece esses animais. E não se sabe, né? Como não tem ainda um registro da escrita, a gente não sabe. Eles estavam querendo aprisionar o espírito do animal, que seria a caça do dia seguinte. Eles estavam fazendo uma explicação de como foi, eles estavam explicando como que acontece a história. A gente não sabe, a gente só tem o registro das imagens e aí a gente fica nas deduções, né? Mas é muito rico e a gente precisa ainda preservar, né? Precisa ter leis que preserve esse patrimônio que, por exemplo, no Brasil, as cavernas ainda não, elas precisam de um cuidado, uma atenção, porque não existe uma preservação em relação a esse patrimônio da humanidade. Nós temos dentro a gente vai pontuar a história da arte, mas ela está muito voltada para uma história da arte ocidental. E em alguns momentos eu vou falar de algumas influências. Uma vez ou outra aparece a questão do Oriente, mas quando a gente pensa na história da arte, ela é muito voltada para o Ocidente, né? Uma história da arte ocidental. Aqui a gente tem a arte egípcia. A gente vai ter 3 grandes civilizações na Idade Antiga, que vai ser os egípcios, os romanos e os gregos. Os egípcios, a gente tem uma manifestação artística nas paredes, né? Eles têm uma arte voltada para os deuses, né? Então, a escrita deles são esses símbolos e eles têm também a lei da frontalidade. Como é que era a lei da frontalidade? Os ombros eram desenhados, pintados de frente, mas a cabeça de perfil, os olhos de frente e as pernas também de perfil. Isso é uma característica egípcia de representação de figura humana, muito característica. Então, quando a gente vê uma imagem que tem essa representação, que está dentro do padrão da lei da frontalidade, facilmente nós reconhecemos como egípcio. Então, eles acreditavam na vida pós-morte. Então, todas essas manifestações artísticas que eles vão fazer na arquitetura mortuária, ela conta uma história, narra uma história, elas são totalmente voltadas para essa religiosidade, né? Para essa crença na vida pós-morte. Como eu disse também, algumas horas vão aparecer umas nuances orientais aí. A arte oriental, ela é milenar, então ela não acompanha muito essa trajetória, parece que a gente tem que fazer uma linha do tempo separado, né, do Oriente. Mas a arte chinesa também, a gente vai ter representação na arte chinesa, na arte japonesa, toda a arte asiática, a arte ela está em todos os lugares, né? Aqui a gente vai ter, também tem um poder de síntese, também eles vão representar muito a paisagem, né? E aqui seguindo também a gente tem arte pré-colombiana, né? Antes da América ser conhecida, né, pelos europeus,
a gente já tinha as grandes civilizações, os incas, os maias, os astecas, e aí a gente denomina, então, o que foi encontrado nesse período de arte pré-colombiana. No Brasil, a gente tem a arte indígena, que também a gente pode chamar de pré-cabralina. Também em alguns momentos, em alguma literatura, a gente encontra como pré-cabralina. A gente tem a arte indiana, também muito peculiar. Eles vão ter várias esculturas, eles têm os deuses, né, as divindades que eles acreditam no hinduísmo, e aí a gente vai ter várias esculturas e também pinturas representando essa crença. A arte japonesa, essa aqui é o Okusai, a onda, que é muito conhecido, né? Eu não vou me atentar a falar nome de artista nem nome das obras, um momento ou outro vai acabar saindo. É mais para a gente entender essa história da arte em imagens, tá? Essa obra aqui do Okusai, ela vai impactar muito mais para frente os impressionistas. Van Gogh vai ser muito impressionado, vai ficar muito impressionado com as obras do Okusai. E A Noite Estrelada, acredita-se que através desse contato com a obra do Okusai tenha influenciado Van Gogh no futuro com A Noite Estrelada, né? Porque a noite é toda em espiral. Voltando aí para a arte antiga, então, que eu já falei dos egípcios, a gente tem os gregos, né? Os gregos, eles vão desenvolver a geometria, eles vão desenvolver a matemática, e eles têm também a mitologia. Então, toda a arte é voltada para essa crença na mitologia. Então, você vai ter ânforas. A pintura, geralmente, ela tem afrescos, né? Mas o que ficou para nós são as cerâmicas que são pintadas conforme está a representação. Geralmente elas são pintadas com ponta de agulha. E a gente tem também uma grande representação na arquitetura, porque eles vão fazer os templos e eles vão fazer as colunas. E a gente tem as colunas dóricas e jônicas, que vão surgir nesse período da arte grega. Então, a gente tem também todo o ideal grego, né, de estética, de harmonia, simetria, nós herdamos dos gregos, né? Essa necessidade que o nosso olho tem pelo belo e associar esse belo à harmonia e simetria. Aqui a gente tem os romanos eles vão... Então, assim, os egípcios, os gregos e os romanos foram três grandes civilizações que expandiram, né? Eles não ficaram só no território hoje que nós conhecemos como Egito, Grécia e Roma, né? Eram civilizações, e essas civilizações elas tinham uma abrangência territorial muito maior. E aí o que vai acontecer é que uma civilização vai se sobrepor na outra, né? No caso dos romanos, eles já não tinham mais tanto uma crença nos deuses. O que importava para eles era eles eram totalmente voltados para a política. Então, as esculturas, enquanto nos gregos a gente vai ter as esculturas dos deuses, na arte romana a gente vai ter as esculturas que são voltadas para os senadores, para os imperadores, né? Então, era totalmente um enfoque político. Outra coisa interessante nesse período da Idade Antiga Roma, né, que vai caracterizar a arte romana, são nas construções, são os arcos que vão surgir nesse período, porque são os romanos que vão inventar o cimento. O cimento vai ser um material mais maleável que vai poder tornar, né, as construções mais leve, visualmente falando, com a invenção dos arcos nas construções, né? Então é nesse período que vai surgir o cimento e então vai ser um grande avanço na arquitetura. A gente tem, depois da arte romana, a gente vai ter uma movimentação da arte cristã primitiva, que ela vai ser basicamente feita nas catacumbas, vai ser uma forma de evangelizar através de imagens nessas catacumbas, onde os cristãos eram muito perseguidos. Então, eles eram perseguidos, então eles se escondiam nas catacumbas para poder falar e passar a palavra. E aí era uma forma deles, uma forma de evangelizar também era através das pinturas e dos desenhos nos afrescos desses lugares. Paralelamente, a gente tem também a arte bárbara, que vai ter ornamentos,
que vai ter adereços, né? Então, tudo isso são manifestações artísticas que vão acontecendo no mundo todo. Aqui nós vamos já entrar dentro da Idade Média, e a Idade Média, ela foi um período muito longo da história. Nós tivemos 3 grandes momentos dentro da Idade Média, 3 grandes momentos da arte. A primeira é a bizantina, onde nós vamos ter mosaicos, nós vamos ter também pintura de ícones. A gente ainda não tem aqui uma pintura com profundidade, né? Ela ainda aparece só em 2 dimensões. E isso ainda não havia sido desenvolvida ainda, a técnica da perspectiva. Então, o primeiro momento da arte na Idade Média, a gente tem a arte bizantina. No segundo momento, dentro da Idade Média ainda, a gente tem a arte românica, que aí você já começa a ter mais pinturas nas paredes das igrejas, a arte já está totalmente voltada. No período da Idade Média, a gente tem o teocentrismo, então Deus como centro de todas as coisas. Então as pinturas e os escritos, tudo era voltado para a arte sacra, né? Era tudo voltado para a palavra. Quem detinha também os ensinamentos eram os monges, né? Toda a grande população era totalmente analfabeta e as mulheres e crianças não recebiam educação. Então era quem detinha esse conhecimento eram os monges. Algumas freiras também, que aí começaram a fazer as iluminuras, né? Os manuscritos. A gente tem também um outro período na Idade Média que a gente chama de arte gótica, que aí a gente tem também essa pintura nas paredes, mas o que vai ficar mais característico da arte gótica são as catedrais, que é um tipo de construção que vai surgir nesse período, em que você tem um pé direito altíssimo e você vai ter, para essas construções não ficarem muito escuras, a gente tem a introdução dos vitrais. E aí a incidência da luz dentro dessas catedrais para dar um ar divino, né? Traz um aspecto divino do espaço. E também esse pé direito altíssimo para você sentir a elevação ao céu. Tinha todo um contexto religioso também. E aí, em contraponto à Idade Média, que foram quase 9 séculos, quase 10 séculos, né, praticamente, nós temos a arte do Renascimento, a arte renascentista que vai surgir. Então, é o renascimento do homem. Então, a gente deixa o teocentrismo e parte para o antropocentrismo, o homem como centro de todas as coisas. Existe aqui um resgate também do pensamento da arte grega, da harmonia, da simetria, da unidade, né? Nós teremos grandes artistas como Leonardo da Vinci, Michelangelo, Donatello, Botticelli, Rafael, são grandes nomes desse período em que vão contribuir muito para a arte. Uma coisa também muito característica da arte no Renascimento é a geometria, a perspectiva, né? O desenvolvimento avançado da perspectiva que vai possibilitar que nas pinturas a gente possa começar a ter a projeção dos espaços. Então, é nesse período que a gente começa a ter então, o uso da perspectiva e também da representação das cidades, principalmente as cidades italianas, nas pinturas desses grandes mestres italianos. Na sequência, então, a gente tem uma outra, dentro da história da arte, a gente já segue para a arte barroca. Vai ser o período da Contra-Reforma. Então, a igreja passava por uma crise, Lutero vai apresentar a reforma da igreja e das irregularidades, das coisas que ele encontrou que ele não achou que estava correto. E aí, em contrapartida, a igreja ela vai, então, se apegar à arte, e a arte passa a ser um discurso retórico. E aí a gente tem mártires, santos, muita representação nesse período desses temas. E a gente vai ter também um movimento protestante que vai nascer forte, principalmente na Holanda, e aí você também tem a representação das naturezas mortas. Aqui, na verdade, eu tenho uma obra do Velázquez, que vai ser um ícone, né, desse período, e aí a gente tem, e o Velázquez era espanhol, então a gente tem, a partir da arte barroca, uma expansão da cultura. Começa as grandes navegações, elas já estavam começando a apontar no Renascimento, mas nesse período do Barroco que a coisa deslancha. E aí, com essas grandes navegações, a arte vai para todos os lugares.
né? Então é o período que a gente mais vai ter a difusão da arte, então na Europa, na Europa principalmente, na Espanha, França, Inglaterra, Portugal, né? Então, no entanto, é nesse período que o Brasil é descoberto e o que vem para nós aqui já é a arte barroca. Depois da arte barroca, a gente tem um período que chama rococó, que é um período curto, mas que é um desdobramento do barroco, mas é uma arte mais leve, as volutas, ela vai ser uma arte estritamente decorativa, então a gente vai ter muito o desenho de conchas e arabescos nos móveis, nas caixinhas, no mobiliário em geral. E a pintura vai ter esses tons pastéis, né, que vai representar a aristocracia francesa, né? E o povo muito passando fome, a aristocracia francesa no luxo. Então, esse período vai durar pouco e o movimento seguinte, o neoclassicismo, vai ser um movimento que vai exatamente contra todo esse conceito do rococó e vai criticar, né, uma crítica muito dura em relação ao rococó. Então, o neoclassicismo também é um resgate novamente da arte clássica, já resgatando, de repente, os conceitos do Renascimento e também da arte grega. Paralelamente, sim, numa sequência, a gente tem o romantismo, que também vai ter uma vertente na literatura, e o romantismo é aquela coisa da luta dos mártires, morrer por amor, morrer por a pátria, né? Um amor incondicional por uma causa, né? Então, nós vamos ter várias pinturas que vão estar representando isso. Depois a gente tem o realismo, que vai ser o ápice da representação realista, né? E aí, depois disso, a gente começa, então, a ter um novo olhar sobre a arte, né? A arte chega no ápice da sua representação, né? É figurativa. E aí a gente vem com o impressionismo, estamos aí no final do século XIX, seguindo para o século XX. Aqui no impressionismo a gente tem vários fatores. A gente vai ter pintores que vão pintar ao ar livre. Eles ficam mais libertos. A gente já não tem mais a figura do mecenas que vai bancar a arte. A gente tem a figura do marchand, que vai ser aquele que vai vender a obra do artista. Aqui, Impressão Sol Nascente do Monet vai ser uma pintura que vai dar o nome ao movimento. Porque num deboche, né, num salão onde tinha várias pinturas realistas, o Monet com seus amigos aparecem com a obra e eles debocham. Um jornalista na época debochou, chamando chamando os artistas de impressionistas por conta da impressão sol nascente do Monet. E qual era o princípio do impressionismo? Pintar o ar livre, captar a luz do dia. Então as pinceladas deviam ser rápidas e curtas, por isso elas parecem desfeitas. E ela quebra totalmente com o realismo que até então estava sendo apresentado, né? Uma arte totalmente acadêmica. E aqui no caso, outro fator importante, que são duas influências do impressionismo, é a fotografia, né? Que aí se estabelece uma forma, porque a caixa escura já existia, a técnica da captação da imagem existia, mas ainda não tinha como transformar isso em fotografia, né? Então, quando você consegue ter a fotografia, os artistas também se sentem mais livres para poder, de repente, pintar aquilo que eles desejavam pintar, né? E não ser mais aquela arte tão documental. E a outra coisa também é o recorte. Então, esse enquadramento fotográfico era importante. E também eles têm contato com as gravuras japonesas que têm um poder de síntese, e isso também vai ser bem impactante para eles. O Art Nouveau foi um período que ele foi mais representativo na parte da arquitetura, do mobiliário, né? São linhas curvas. A gente tem agora, depois do impressionismo, a gente vai ter vários movimentos que vão numa sequência, eles vão acontecendo muito rápido, muito frequente, muito próximo do outro. O fauvismo vai ser um desses movimentos que vai trazer muito forte a questão da cor. O fauvismo vai ser uma vertente do expressionismo que a gente está vendo agora. O expressionismo ele vai impactar, vai ser cores contrastantes, não vai trazer a beleza, vai trazer sentimentos, emoções, e nem sempre as emoções são bonitas. Mas ele tem esse impacto do uso das cores.
Depois a gente tem um outro movimento que é o cubismo. O cubismo a gente tem dois grandes representantes, que é o Braque e o Picasso. No cubismo a gente tem duas vertentes. A gente tem o cubismo sintético e o cubismo analítico. Aqui nessa primeira imagem a gente tem o analítico, e no sintético a gente tem as colagens. Eles começam a colar pedaços de papéis e texturas, né? Mas o que a gente tem no cubismo é a fragmentação da forma. Ainda é figurativo, a figura está lá, mas ela está totalmente fragmentada, né? Existe uma relação que a gente pode fazer do cubismo com a teoria da relatividade de Einstein, né? Tem uma proximidade. A gente vai ter um outro movimento também, o futurismo. O futurismo foi um movimento feito por artistas italianos que, na verdade, estavam em Paris. Então, o movimento italiano que aconteceu em Paris. Eles eram apaixonados, era muito efervescente esse período, né? O começo do século XX eles estavam encantados com a velocidade, com as máquinas, com a locomotiva e também a fotografia, que você podia frame a frame você saber, né, uma corrida de cavalo, como que acontecia, se o cavalo colocava a pata no chão ou não. E eles começam então a se interessar em retratar o movimento. Então, a gente tem a representação do movimento nas pinturas. E aí a gente chega na arte abstrata. A arte abstrata, você vai vendo uma fragmentação da forma e até a gente chegar na arte abstrata. A arte abstrata, ela é o abandono da figura. Então, você não tem que ver figura nenhuma numa arte abstrata. O que você tem que ver são manchas, são linhas, são cores. É a gramática da arte. O que é a gramática da arte? É exatamente isso. São as linhas, são as texturas, são as formas, são as cores. E na arte abstrata, como que a gente pode definir? O abandono da figura, a não figura. Você tem a forma, mas você não tem a figura. E aí a gente tem alguns desdobramentos da arte abstrata. A gente tem alguns movimentos que vão caminhar, que vão nesse trânsito da arte abstrata. O orfismo é um desses, o suprematismo também, o vorticismo, e a gente vai ver mais para frente o neoplasticismo. Cronologicamente falando, a gente tem também o dadaísmo. O dadaísmo é a não arte. Então, os artistas, eles estavam totalmente impactados com as duas grandes guerras, eles estavam desacreditados na humanidade, e aí eles começam a negar a arte. Aqui a gente tem duas obras do Marcel Duchamp, são dois handmade. O primeiro, o Banco, a Roda de Bicicleta, vai inaugurar como um primeiro handmade, que é justamente você negar, você pegar objetos que já existem e transformá-los em arte. E o urinol, ele, na verdade, o valor dele não está na peça urinol, né? Essa peça é chamada de A Fonte. Duchamp, já morando em Nova York, já famoso pelo banco e roda de bicicleta, ele já, um artista conceituado morando em Nova York, eles criam um salão de arte independente que poderia aceitar qualquer tipo de trabalho que pagasse uma taxa, eles teriam que aceitar. Ele fazia parte da organização, então o que ele fez? Ele foi até uma casa de material de construção, comprou um guinol, assinou RMUT 1917 e mandou para o salão, pagou a taxa e mandou para o salão. O que aconteceu foi que quando foi abrir o salão, ele não achou a obra. E aí ele questionou os outros organizadores se todas as obras tinham sido aceitas, e eles falaram que sim. E ele continuou questionando, e aí eles falaram, não, na verdade, tem uma obra que a gente não aceitou. Porque na verdade não é obra. Ele disse assim, mas como é que ela é? Aí ele viu que era então o urinol que ele tinha mandado. E aí ele questionou, ele falou assim, tá, isso não é a obra, a fonte não é a obra. E o que faz o meu banco com roda de bicicleta ser obra? E eles não souberam responder. O que fazia um banco, uma roda de bicicleta ser obra, ser um handmade, e um urinol não ser um handmade? Aí ele falou assim, porque eu não assinei? Se eu tivesse assinado, então, o urinol seria, então, arte? Então, o nome do artista vale mais do que a obra? Então, ele traz essa reflexão, Então, não é em si o urinol que é importante, é a postura questionadora que acaba virando uma performance do artista que questiona a própria arte, né?
Então, o urinol entra para a história da arte nesse conceito, e isso é um espírito dadaísta. É um espírito dadaísta da não arte, né? Aí, como eu tinha falado, o neoclassicismo, a gente vai ter o Mondrian. Então, na arte abstrata, a gente vai ter a lírica, que são as formas orgânicas, que a gente já viu, e a gente vai ter a geométrica com o Mondrian aqui no neoclassicismo, né? Você não tem que ver nada, é o preto, é o vermelho, é o cinza, é o amarelo, é o azul, é isso que tem que ser visto, tá? A gente tem um movimento artístico também chamado purismo, que ele vai, então, a gente começa a ter outras variações, né? Outras formas, outras buscas nas representações. O purismo vai trazer as formas, desenhos singelos, desenhos simples. A gente tem também aqui como representante a Bauhaus, o Mondrian vai ser professor na Bauhaus, então você vai ver essa geometrização também nos móveis, e a Bauhaus vai ser a primeira escola de design que vai pensar nesse design para esses objetos, né? O construtivismo vai ser um movimento da arte abstrata russa, né? Então a gente vai ter esses representantes também. A arte cinética, ela vai trabalhar um pouco com a questão da ilusão de ótica, né? Sempre trabalhando com a ilusão de ótica, você fica muito tempo olhando para ela, você acaba tendo vertigens. Esse é o princípio, né? Você tem imagem estática que fica em movimento. A gente vai ter também o surrealismo, que aqui a gente tem o Dalí, o Magritte, que vão trabalhar com o inconsciente, né? A arte tem uma relação com a psicanálise do Freud, e vai trabalhar também a questão dos sonhos, do inconsciente, dos sonhos. Então, por isso as imagens, elas são enigmáticas, metafóricas, né? Nem sempre a gente tem uma compreensão. Art Deco, ela está também relacionada à questão de arquitetura, então é só para colocar que a arte, ela não é somente pintura e escultura, né? Ela também é cinema, ela também é arquitetura, ela é música, ela é dança, então todas essas confluências vão acontecendo. E na arquitetura a gente vai ter também os seus desdobramentos. A arte concreta, que então resgata essa coisa do geométrico, né, da arte abstrata, vai trabalhar com esse jogo de cores e também vai trabalhar, tem uma relação também com a poesia concreta, que também vira arte, né? E aqui você tem a palavra velocidade, você tem o jogo das palavras, das letras, que também elas se tornam visuais. O expressionismo abstrato, né, que vai trabalhar, vai resgatar aquela questão do expressionismo, que é a questão da emoção, mas totalmente desfeito, né, totalmente sem uma definição da forma, da forma não, da figura. Aqui a gente tem a arte bruta, que vai trabalhar com o feio. É uma arte que é Debussy, né, que vai trabalhar, e ele vai trazer vai trabalhar justamente a estética do feio. E, né, a gente chama de arte bruta. Action Paint, do Pollock, que vai ser muito marcante na década de 50, Pollock norte-americano, ele vai descobrir essa forma, né, que ele goteja as tintas sem encostar o pincel na tela, e vai fazer enormes painéis. Então ele vai inaugurar que a Action Paint é muito próxima também do expressionismo abstrato. Os happenings, né, que aí a gente começa a ter as performances, na década de 70, 60, a gente começa a ter as performances, e o happening é aquela performance imediata, né. O tachismo, que também vai ser uma vertente da arte abstrata. A gente tem a pop art, que é a década de 60, então uma crítica forte em relação ao consumismo, né? Então a gente tem fortemente uma crítica ao consumismo. Nas casas a gente vai ter muitos eletrodomésticos, televisão, a gente vai ter muito forte a indústria cultural, então a pop art vem como uma grande crítica a todo esse universo do espetáculo. E a gente tem um resgate do realismo, só que em grandes proporções, né? Então as obras, elas são gigantescas. É o realismo, mas agigantado. A gente tem também a arte conceitual, que aí o que vale é a ideia. Então é resgatando um pouco aquele conceito, aquela
espírito do Champiano, do dadaísmo, e aí você equivale ao conceito. Então, a gente tem a cadeira, a foto da cadeira e a definição do que é a cadeira. Então, essa é a obra, né? Então, você tem uma arte conceitual que vai ser o que a gente mais vai ter na arte contemporânea, vão ser obras dentro dessa linha, né, da arte conceitual. A op art, que também é um resgate da arte cinética, né, que a gente também tem a questão da ilusão de ótica. O Fluxus, que vai ser uma derivação, eles consideram-se como um neo-dada, né, eles trazem também, eles fazem um resgate do espírito dadaísta e tentam, como o próprio nome fala, né, essa fluição, que flua, né, esse espírito iconoclasta do dadaísmo agora numa vertente assim mais contemporânea. Então a gente vai ter objetos, vai ter performances, a gente vai ter várias coisas dentro desse movimento do fluxo. Aí a gente começa a ter também a inserção das tecnologias, né, dos meios audiovisuais. E a gente tem, então, a videoarte, que é uma forma de você fazer arte. Não, ela foge do roteiro de um audiovisual para cinema ou para televisão. Necessariamente você não precisa ter atores, né? Você também não precisa ter uma história de começo, meio e fim. Você tem a arte feita utilizando essa linguagem, que é a linguagem do vídeo. Mas é um vídeo diferente de um cinema, de um filme. O minimalismo, que vai trazer que o mínimo é o máximo, então é o mínimo de formas, mínimo de cores, mínimo de objetos e materiais e suportes. A gente tem a land art, que vai ser então as grandes interferências na natureza, né? Então a gente vai ter vários representantes que vão fazer várias representações sem corromper essa natureza, né? Aí a gente tem o hiperrealismo. Então aqui a gente vê a moça vendo essa escultura agigantada. O hiperrealismo, ele tem dois contrastes. Ou ele é muito gigante, né, muito realista e agigantado, ou ele é umas pecinhas muito pequenas, mas de um realismo extraordinário, né? Então a gente tem vários representantes também que vão trabalhar com esse tipo de material e que vai trazer o realismo às últimas consequências. A arte tecnológica, que a gente vai então inaugurar, começar a entrar nesse caminho da imagem sintética, da arte digital, né? Que a gente o vídeo já era um anúncio disso, e a arte tecnológica totalmente feita pelo computador, né? Pelo algoritmo do computador. E aí a gente tem também a arte cibernética, que é uma derivação então dessa arte que a gente pode chamar de arte digital. A arte povera, ela vai surgir e é assim, você usar os materiais mais simples, mais banais e de repente até um lixo, né? Você fazer arte através de materiais simples e pobres, né? A arte povera, ela quer dizer um pouco esse material pobre que você pode também falar de arte. A body art, que aí é quando o corpo é suporte, então você pode fazer intervenções, a gente vai ter artistas que vão fazer plásticas e vão se transformando e vão documentando. A gente tem vários outros artistas que vão utilizar o corpo como suporte. A gente tem também um movimento da arte postal, usando os meios de comunicação. O grafite, que vai para as galerias, né? Sai dos guetos e vai adentra as galerias no status de arte, né? E ganha muito espaço. E a arte da rua, que invade as galerias. A transvanguarda, que são desenhos singelos, desenhos simples. Então, a gente tem alguns artistas que vão nessa vertente da transvanguarda. E aqui o neoexpressionismo, que a gente vai ter vários artistas e que vão buscando a sua linguagem e em como fazer a sua representação. O que a gente tem, assim, em expansão é a questão da arte digital. Na verdade, aqui já finalizando a apresentação, na verdade, o que estamos fazendo agora, ela é assim, o artista ele pode fazer tudo. Ele pode fazer pintura, ele pode fazer escultura, ele pode a fotografia. A gente não fala mais artista plástico.
A gente fala artista visual. E esse artista visual abrange todas as linguagens, ele pode caminhar e transitar para todas as linguagens. Então, o que a gente está percebendo agora é um caminho cada vez mais para as artes digitais, né? Tá crescendo essa questão das imagens sintéticas manipuladas nesse período do pós-fotográfico, né? A gente tem, Lúcia Santaella vai falar que a gente tem o pré-fotográfico, o fotográfico e o pós-fotográfico. E aí, no caso, o pré-fotográfico seriam as pinturas, as esculturas, os desenhos, a gravura, a gente estaria antes, né? Então, o pré-fotográfico. O fotográfico é quando a gente tem o advento, então, da fotografia, do cinema, da televisão, né, dos audiovisuais. E no caso do pós-fotográfico é quando eu já começo a fazer a manipulação no computador, né? Então, aquela imagem, ela tem uma aparência de realidade, mas ela não existe, na verdade. Ela é totalmente abstrata dentro do universo digital, ela é só um algoritmo, né? E a gente tem essas manipulações dessas imagens. Então, a gente caminha para esse universo do digital. Então, a gente não abandona nada. Na verdade, todas essas linguagens artísticas, elas fazem parte da história, da arte. A gente vai tendo um acréscimo e vai tendo uma transformação. A gente, ao longo da história, a gente vai vendo que esse artista, ele deixa de ser aquele ser iluminado e que vai fazer uma peça única. Com a fotografia, então, no pré-fotográfico, a gente tem essa imagem, né, essa áurea do artista. No fotográfico, a gente já tem uma obra, uma fotografia que pode ser reproduzida. Se eu perco aquela imagem, eu posso, com o negativo, tirar outra. E agora, com a arte digital, eu tenho uma outra coisa. A imagem fica eterna, porque, na verdade, ela está no mundo digital, né? Então, a gente vai tendo essas transformações da imagem, né? E a arte vai acompanhando, né? Para onde a gente vai? Não sabemos. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado e eu trouxe, então, esse panorama da história da arte para a gente poder conhecer um pouco mais sobre o que já foi e o que, de repente, vai acontecer para a gente começar a pensar.